Bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor vos sejam acrescentadas. Quero aqui deixar uma palavra de reflexão no livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 11. Capítulo 10, perdão. Versículo 1 que diz assim: E chamando os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Lá o versículo 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 e ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ide pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Querido, essa palavra é uma palavra impactante e encorajadora. Quando Jesus chama os seus discípulos, prepara eles e dá uma ordem. Vai. Primeiro Jesus ele prepara. Ele então dá ordem para ir. Infelizmente, dentre esses 12, um fracassou. Esse não vigiou. Jesus ele falou lá no versículo 16 assim: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Portanto, um dos discípulos não vigiaram, não foram prudentes, ou seja, não foi prudente. Ele então, infelizmente, deixou ser levado pela sedução, pela arte da sedução de ter a vantagem na vida financeira. Ele se deixou ser tentado, ele perdeu o foco. Esse se chama Judas Iscariotes. Ele teve a oportunidade de se arrepender e se voltar para Jesus, mas ele não fez isso. Ele amargamente ele se desesperou e se enforcou. Agora foi colocado um outro discípulo no lugar dele chamado Matias. Matias substituiu então a Judas. Queridos, o que eu quero dizer para vocês, a importância de guardar a palavra de Deus é tão significativa quanto viver ela. Viver a palavra, que não adianta você conhecer e dar brecha e você não vigiar, porque o diabo, ele é sujo. Ele usa de estratégia para te seduzir. Ele usa de estratégia para fazer você perder o foco, para você fazer você crescer, colocar você lá no alto, para ser famoso, ganhar muito e perder o foco da salvação em Cristo Jesus. Ele quer te fazer cair a todo momento, mas o Senhor está sempre dizendo para você, sempre te orientando pela palavra: ó, vocês têm que ser como a serpente, simples, prudente como a serpente. A prudência é tudo nas nossas vidas. A prudência é a gente estar preparados, estarmos atentos e quando as coisas acontecerem a gente saber entrar, saber sair e manso como a pomba, simples como a pomba, simples como uma pomba. Então, queridos, a importância de guardar a palavra é estar se revestindo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principado e potestade. Não se preocupando com as coisas materiais, porque em tudo ele acrescenta e ele cuida de você.
A verdadeira paz que excede todo entendimento preenche a nossa vida. A verdadeira paz que excede todo entendimento nos dá a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido de viver. Jesus é o verdadeiro sentido da nossa vida, porque após essa vida haverá a vida eterna com Jesus. Então, mas para entrar na eternidade, a gente tem que fisicamente, ou seja, nessa vida, a gente está sendo moldados por Deus, transformado por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, tendo agora a mente de Cristo. Quando Jesus ele prepara os discípulos, ele envia, dá ordem. Os discípulos cada um teve a sua experiência. Cada um tiveram a sua experiência. E eles permaneceram, obedeceram, foram abençoados. E a melhor coisa disso tudo é que ele se encontra o nome deles escrito no livro da vida. Eles lutaram até o fim para alcançar, porém, uma coroa incorruptível. Tanto os discípulos como outros que procederam a eles também foram alcançados pelo testemunho, pela palavra de Deus. Pessoas essas que certamente ganharam muitas almas para Jesus, assim como Pedro ganhou muitas almas para Jesus. Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele quer fazer de você um canal de bênção na mão dele. Ele cuida de você em cada detalhe. Em nenhum momento ele te esqueceu. Ele quer verdadeiramente ter uma verdadeira intimidade com você. Sejamos íntimos de Deus, íntimos com Ele. Vamos renunciar todos os dias, negar nós mesmos todos os dias, sermos íntimos dEle. Porque a melhor coisa que existe é a presença de Deus. A presença de Deus é tudo nas nossas vidas. Então, fiquemos firmes, olhando para o alto. Vamos prosseguir e pregar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda o caráter, que Jesus é tudo. Vamos proclamar esse evangelho. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a ordem de Deus para todo ser humano. Jesus, ele deu essa ordem para os seus discípulos. Estarei convosco também. Ele disse também que estaria com ele todos os dias até a consumação do século. E a obra de Deus alcançou até nós e vai se alcançando, a palavra de Deus, né? Vai alcançando muitos povos, nações e línguas. A palavra de Deus está sendo propagada. Sejamos vasos ousados na presença dele. Que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Que nós sejamos quebrantados. Somos vaso na mão do oleiro, na mão daquele que tudo pode fazer em nossas vidas. Então, queridos, deixa Deus tratar com você. Deixa Deus cuidar de você. Ele tem propósito na sua vida. Fica firme, porque o que é seu virá no momento certo, no momento determinado. Despreocupando de tudo que tira você do foco. Ficando despreocupado de tudo aquilo que muitas das vezes você precisa. Ele sabe do que você precisa. Mas o segredo é buscar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Porque demais coisas não seriam acrescentadas. Certamente ele sabe do que precisamos. Então, vamos servir a Deus pelo que ele é, não pelo que ele dá. Sirvamos a Deus todo o nosso coração. Enquanto você cuida das coisas de Deus e quer ser um canal na mão dele, em todas as coisas somos mais que vencedores. Ele cuida de você, toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Então, foque para o alto, foque para aquele que tudo pode fazer. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus o abençoe.
Fiquem com essa live, com essa mensagem e compartilhe. Compartilhe essa live, aí essa mensagem que está sendo transmitida para o teu coração, porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Que Deus assim te abençoe e faça de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, pautada na palavra. O temor do Senhor, que é tudo. Com sabedoria, com prudência, com humildade, com mansidão e vigilante a todo tempo. Simples, prudente como a serpente e simples como a pomba.